Damos as boas-vindas a todos vós que mais uma vez estão connosco esta noite, neste início de sábado, neste encontro ao pôr do sol, que desejamos seja na presença de Deus, seja entre amigos, entre família, entre amados do Senhor e quem sabe talvez uma visita, um amigo que pela primeira vez está connosco. Damos as boas-vindas a todos vós. Nós, nesta temporada que começa hoje, nós estamos novamente, agora uma segunda vez, na região eclesiástica do Norte, a entrevistar mais algumas famílias, mais alguns amados, alguns queridos, que se disponibilizaram em poder falar, em poder testemunhar do amor de Deus nas suas vidas. É por isso que nós temos orado, nós agradecemos muito as vossas palavras carinhosas, os e-mails, os telefonemas que nos fazem em relação a este programa e nós continuamos a orar para que o Senhor possa ser louvado e possa ser honrado através das nossas vozes, das nossas palavras, dos nossos testemunhos. Mais uma vez aqui estamos e mais uma vez eu dou graças ao Senhor por ter a oportunidade, o privilégio de ir conhecendo tantas pessoas, diferentes pessoas, mas todas elas com um só motivo, que é realmente recordarem quão bom Deus tem sido nas suas vidas. Esta noite nós temos a alegria e temos o privilégio de ter connosco esta querida família. Eu posso dizer que é família porque nós temos, portanto, a Leonor Ferreira e a Isabel, que são duas irmãs, portanto, manas, que são primas, portanto, da Ruth Ferreira também. Obrigada pela vossa presença, sejam muito bem-vindas, que o Senhor seja louvado por terem aceito o convite que nós vos fizemos e que realmente o Senhor esteja connosco para poder, através de vós, poder enaltecer o seu nome e realmente o bem que Deus vos tem feito e aquilo que tem sucedido e acontecido na vossa vida. Queridos, hoje particularmente, e o porquê destas amadas connosco, tem uma história semelhante, portanto uma história idêntica, uma história que não é de todo aquela que poderemos dizer o melhor que nos possa acontecer nesta vida. É um grande desafio que foi uma doença, portanto, de cancro. Portanto, tanto a Leonor, a Isabel como a Ruth passaram por esta dificuldade. Então, o nosso objetivo hoje é poder conversarmos um bocadinho como é que foi vivido esse desafio, como é que foi vivida, portanto, todos esses passos que a pouco e pouco se têm que dar quando se depara com uma doença destas e, portanto, de forma a que, quem sabe, alguém aí desse lado possa encontrar também o alento nestas palavras. Leonor, vou começar por ti. Portanto, eu creio que das três, portanto, tu foste aquela que há mais anos, portanto, viveu esta experiência. Queres recordar um bocadinho como é que foi aquele dia, aquele primeiro dia em que te é dada esta notícia de que tinhas um problema oncológico? Houve primeiro uma suspeita, não é? E fui fazendo alguns rastreios para tentar descobrir o que é que estava a passar, alguns exames, e por fim foi diagnosticado que eu tinha um nódulo muito simples e que 2, 3 dias estaria tudo solucionado. Entretanto, quando eu fui operada no IPO do Porto, acordei completamente diferente porque estava diagnosticado um cancro e foi difícil de aceitar inicialmente porque durante um tempo estava sob efeito de anestesia. Exato. Não sabia o que é que me tinha acontecido, fui tentando partilhar com a Isabel e vi a cara de todos à minha volta muito entristecidos e esperei que toda a família saísse para saber o que realmente tinha. Quando eu perguntei, a Isabel dizia-me: olha, descansa que o médico vem falar contigo, porque eram as ordens. Eu falei com ela e disse-lhe, quando todos foram embora: eu tenho cancro, não é? Tenho cancro da mama. E ela não aguentou e começou a chorar. E disse: é. E eu perguntei: tem probabilidade de viver? E ela disse: o médico disse que sim. Então foi uma história que começou ali. Uma noite que foi longa, que não dormi, mas que foi a experiência mais bela da minha vida. No fundo, a mais intensa, mas também a mais intensa no sentido, se calhar, da dor, mas também do sentir a presença de Deus. A presença de Deus. Porque essa noite, eu, como não dormia, eu tinha levado música para ouvir e toda a noite eu ouvi música. E quando a equipa mudava para, ou ia ver 2 em 2 horas se eu estava bem, eu dizia: estou bem, eu só quero que me mude o CD. E às 6 da manhã foi muito interessante que a equipa mudou e disse-me: olha, já sei o que venho cá fazer, nós vimos cá mudar um CD. E então disse o senhor, mas só estou, o enfermeiro,
eu estou curioso qual é a música que está a ouvir depois de uma notícia que teve, de uma noite que esteve a viver, sei que não dormiu, o que é que está a ouvir. Exato. Ele colocou os fones nos ouvidos, ouviu, eram os Arautos do Rei que cantavam, e ele só me respondeu: você está no céu. Uau. Eu mudo o CD e vou-me embora. E foi um encontro com Deus. Foi qualquer coisa ali, eu recebi todo o poder, toda a força, porque toda a noite eu tive a lutar com Deus. Foi exatamente a história de Jacó que eu vivi naquela noite, que eu senti. Eu disse: eu não te deixarei ir se não me abençoares. E até aqui o Senhor me tem ajudado. Amém. E depois todo o percurso que passamos foi um encontro com Deus diário. Já agora, Isabel, não falando ainda de ti, portanto também do mesmo desafio que depois posteriormente vais viver, mas gostava que pudesses dar um toquezinho, ou seja, como um membro da mesma família, mana, não é? O saberes que a tua irmã está diante de um grande desafio, que é verdade, todas as doenças são grandes desafios, mas quando falamos desta questão de cancros e, portanto, da oncologia, parece que nos assusta mais, porque realmente sem dúvida, traz grandes consequências. Como irmã, como mana, como é que tu te sentiste? Qual foi o teu pensamento ao veres a tua irmã, o achares como é que ela ia reagir? O que é que tu pensaste na altura? Eu estava a trabalhar no momento que recebi a notícia, toda a gente achava que ia ser uma operação de rotina, uma coisa muito simples. Entretanto, recebi a chamada e sei que dei conta, estava no hospital, não me recordo do trajeto, não sei se voei, se fui de carro, mas sei que quando cheguei lá, eu pensei, bom, isto é assim, nós ou encaramos o problema e colocamos nas mãos de Deus e vamos à luta, e portanto temos um primeiro minuto, uma primeira hora para ter o impacto, o choque, e depois é lutar. E portanto quando ela acordou e disse assim, esse é o problema, agora vamos lutar, arregaçar as mangas, que é o termo que me recordo ter usado, vamos arregaçar as mangas, vamos lutar. Deus está connosco e vamos entregar nas mãos de Deus e lutar. E portanto a partir daí foi pressionar, empurrar e fazer tudo o que podia e o que não devia, às vezes, para que as coisas corressem pelo melhor. Mas tiveste... não pensei muito, portanto, passei uma fase de choque e depois decidi arregaçar as mangas, foi esse tempo. E se calhar era um dia de cada vez que, no fundo, não deixava também passar muitos dias lá para a frente, porque era uma luta diária, ou seja, portanto, era uma intensidade diária não dá a cada muito para momento. pensar, é viver os momentos, confiar em Deus e avançar. Exato. Diz, deu alguma coisa para pensar, porque 2 anos antes tínhamos vivido uma situação muito difícil lá no IPO. Um primo com 30 anos, muito ligado, criado por nós, tinha falecido. E essa era uma mensagem que doía só falar nesse hospital. E ter que passar essa mensagem à minha mãe era muito difícil. Era a maior dor, era saber como é que ela ia reagir. E quando foi a segunda vez, não é, ainda pior. Exato. Porque nós sofremos, mas a família sofre também. Sofre também. E creio que, sobretudo, também esta questão de, pelo menos eu sinto assim, o nos sentirmos impotentes, não é? O querermos dar tudo, o poder entregar tudo para a completa recuperação e sabermos que há limites que nós não podemos ir mais, deve trazer uma certa angústia e, portanto, é uma grande dor. Já agora, Ruth, eu passava para ti, depois de irmos à Isabel. Tu és a mais recente, portanto, que viveste este problema oncológico mais recente. Portanto, primeiro a Leonor, depois foi a Isabel, depois foste tu. Tu recordas-te desse primeiro dia quando recebes essa notícia? Certamente, sem dúvida. Nunca mais me hei de esquecer. Tu suspeitavas de alguma coisa ou não? Tive palpites. Não porque tivesse qualquer dor, não porque tivesse qualquer sinal. Mas eu penso que era Deus a falar-me. Porque no trabalho de comportagem era rara a semana que eu não encontrava uma cliente que não tivesse sofrido câncer da mama. Qual foi o teu pensamento quando te deram essa notícia? O que é que passou pelo teu... Confirmar aquilo que eu estava a suspeitar. Porque Deus já me vinha a falar desde agosto que eu deveria ir ao médico e pedir para fazer uma ecografia, mamária, não é? Já estavas a ser incomodada para o fazer. Sim. Porque o meu problema correu bastante bem, porque foi detectado a tempo. Foi logo no início. E quando tu tens a notícia, sentes, ou seja, alento, sentes-te assustada,
Tens medo? Quais são os sentimentos que passam pela mente? Um turbilhão de emoções, de pensamentos, mas veio à mente logo o Salmo 56:3. Quando eu tiver medo, em ti confiarei. Amém. Esse versículo. E depois João 14:27. A minha paz vos dou, não como o mundo vos dá. Portanto, eu pedia diariamente a Deus que me desse a paz. Portanto, Jesus habitando em nós é Amém. a paz. Ele é que é o príncipe Ou seja, da paz. se por um lado as trevas estão ali oprimindo e realmente assustando, por outro lado a luz do Senhor vem para tentar dar essa paz, essa serenidade que só o Senhor pode dar. Mas é assustador. E é assustador porque nós ficamos com receio do que nos possa vir a acontecer. Exato. Mas ficamos com mais receio dos familiares. Dos nossos amados, compreendo. Nós já vamos continuar a nossa conversa. Chegou o momento dos nossos pequeninos lá em casa ouvirem a história bíblica e vamos então escutar outra história maravilhosa para todos vós. Olá princesas, olá príncipes. Estão todos bem dispostos? Com vontade de mais uma história? Antes disso, queria-vos fazer uma pergunta. Vocês gostam de viajar? E visitar os avós, os tios, os primos? Quem sabe ir de férias para um país distante ou para uma cidade mais próxima? Gostam de viajar? Eu gosto de viajar. Hoje vou contar-vos uma história que Jesus e os seus discípulos fizeram. Uma história de uma viagem. Sabem, Jesus e os seus discípulos iam de viagem da Judeia até à Galileia. Iam passar por uma zona chamada Samaria. E a meio da viagem já era quase meio-dia e estavam todos com muita fome e com muita sede, então lembraram-se de parar numa cidade chamada Sicar, onde havia um poço. Jesus ficou aqui ao pé do poço enquanto os seus discípulos foram até à cidade comprar alguma comida. E enquanto Jesus esperava, apareceu uma mulher daquela região, uma mulher samaritana, que vinha buscar água ao poço. Não era muito normal ir buscar água ao poço numa altura de tanto calor, mas esta mulher não queria ser vista. Sabem que as casas daquela altura não tinham as torneiras como nós temos hoje, com água quente e com água fria, um bom chuveiro e uma banheira. Não. Sabem, então as mulheres iam sempre ao poço buscar água e foi isso que esta samaritana estava a fazer naquele dia. E quando a samaritana chegou, Jesus aproveitou para pedir um bocadinho de água. E a mulher samaritana achou aquilo muito estranho. Um homem a falar com uma senhora já não era muito normal naquela época. Ainda por cima, um judeu a falar com uma samaritana. Eles não se falavam. Então a mulher achou aquilo muito estranho. Mas Jesus continuou a falar com ela, conversaram durante algum tempo. E a mulher percebeu que Jesus estava a falar de coisas da vida dela, que só ela é que sabia. Como é que um estranho agora estava a falar? Será que era um profeta? Até que a mulher samaritana percebeu. Este é Jesus, o Messias prometido. E sabem, a mulher samaritana ficou tão contente, que foi a correr até à cidade contar a toda a gente que tinha encontrado Jesus, que ele estava no poço, e chamou toda a gente para irem ouvir Jesus. Houve muita gente que foi ter com Jesus, ficaram muito felizes. Ouviram Jesus pregar, Jesus falou sobre o novo céu e a nova terra e todos estavam muito felizes, tão felizes, convidaram Jesus para ficar com eles mais uns dias, para lhes falar mais sobre o seu amor, sobre estas novas verdades. Eles estavam muito felizes. Sabem, hoje Jesus já não está cá na terra, nós sabemos que Ele está no céu, mas nós somos amigos dele, não somos? Então Jesus está à espera que nós façamos como a samaritana, que falemos dele aos nossos amigos, que chamemos toda a gente para que o possam conhecer também. Tal como a samaritana foi chamar os seus vizinhos, a sua família, convida os teus amigos, a tua família, para conhecerem Jesus, para conhecerem o seu amor. Vão ser todos muito mais felizes. Um grande beijinho e até à próxima história! E cá estamos nós, mais uma vez, depois dos pequeninos terem ouvido e escutado mais uma história bíblica, que com certeza é uma bênção para todos nós e estas lições ainda importantes de serem recordadas e de serem experimentadas no dia-a-dia hoje, todos estes ensinamentos que Jesus deixou. Nós estamos com uma família amada. Na primeira parte tivemos a rever um pouquinho do início, que foi a notícia destas queridas terem sabido que realmente estavam com um problema oncológico.
Isabel, eu perguntava a ti, portanto, ainda há pouquinho eu falava de como é que foi viver, com certeza assustadoramente, e o choque da notícia da Mana lá em casa ter esse desafio. Estavas longe de imaginar que, vós todos, portanto, quantos anos depois? 3 anos depois. 3 anos depois, tu própria ias passar também pela mesma experiência. Por acaso não estava, porque naquela viagem que para mim foi muito rápida, que fiz para o hospital, eu comecei-me a mentalizar que nós somos 4 raparigas, disse, esta foi a primeira, portanto vamos à luta. E então a minha conversa com Deus foi nesse sentido. E por isso, quando 3 anos depois andávamos a ser vigiadas todas as irmãs, no sentido de averiguar se havia algum problema, e eu fui ao médico, eu creio que Deus conduziu todas as coisas e, portanto, eu hoje olhando para trás, logo na altura eu percebi isso e, portanto, fui encaminhada para um médico muito experiente. Se não fosse o caso, eu não tinha sido detectado o meu problema. E, portanto, foi um médico muito experiente que fez o exame e disse... eu fui fazer uma mamografia de rotina e ele disse-me, o exame diz-me que não, mas as minhas mãos dizem-me que sim. E as minhas mãos não se enganam. E então eu vim para casa, os médicos com quem falei, porque depois, aliás, não fui para casa, fui para o meu trabalho e lá comecei a tentar encontrar, bem, meu Deus, eu agora preciso de ajuda. Mas não queria incomodar a família porque sabia que tinha sofrido ainda muito recentemente um abalo. Então pensei, eu sou muito racional por temperamento e pensei, bom, vou tentar arranjar uma forma de resolver isto sem incomodar muito a família. Então fui ter com uma amiga e disse, eu preciso fazer uma biópsia, preciso de um sítio seguro. E disse aquilo e disse-me, Deus, por favor, ajuda-me a encontrar a pessoa certa. E sei que no espaço de um quarto de hora eu tinha já tudo marcado, porque o marido de uma amiga minha e colega de trabalho é médico de oncologia. Ele resolveu tudo. Logo. E quando eu dei conta estava tudo resolvido. E disse, a parte mais difícil está feita. E foi Deus que a fez. Entretanto, fui ao médico e o médico achava que não. Disse, fica tranquila, que está tudo bem. Mas eu sabia aquela coisa que nós sabemos. Eu sabia que não estava bem. Então, quando fui ao médico... e quando ele me deu a notícia depois do resultado da biópsia, eu encarei tranquilamente. Porque eu disse, bom, agora fui eu. Ok, vamos a isto. E tinha a vantagem de ter a minha irmã... Já a experiência que ela tinha vivido. Já vivido esta experiência com sucesso. E por isso eu vivia muito tranquilamente. O meu maior drama era, e agora a família? É isso. E nessa altura eu decidi, como todas nós, confiar em Deus... e não pensar nas consequências, no desfecho. Assim, em cada momento eu vivia consoante me sentia. Vivi dias muito bem, que não sentia coisa nenhuma. Vi dias que estava na cama, que sentia mal e que tinha que esperar que passasse o mau tempo, como eu dizia. Mas a experiência de ter Deus a conduzir todas as coisas, como eu senti desde o início, dá-nos uma paz e uma tranquilidade que são indescritíveis. Já agora, Leonor, fazia-te agora também a ti a pergunta, a mesma que eu havia feito à Isabel. Portanto, como é que foi para vós, tu, porque tinhas vivido a mesma experiência, a mãe e, portanto, todos lá em casa, uma segunda experiência na mesma família, na mesma casa, como é que vós recebestes essa notícia? Outra noite sem dormir. Porque eu já sabia o que ela ia passar. Ainda tinha que ir passar. Já tinha vivido, experimentado. Exato. E isso trouxe-me uma angústia maior, acho que talvez mais do que quando foi comigo, porque estava muito inconsciente naquele momento. Mas a fé, aquela certeza de que Deus tinha sido comigo e ia ser com ela também, a esperança, a força que Deus nos dá. Quando ela partilhou comigo, ela não me disse diretamente que estava com cancro. Disse-me assim, olha, tu estás frágil do braço esquerdo e eu vou ficar do braço direito. E vamos completar as duas. E as duas vamos nos completar. Eu sentei-me. Eu não queria entender a mensagem. Mas dissemos e seguramos. Eu depois fui a enfermeira dela, ela foi muito mazinha, como doente. Foi um carrasco. Porque quando era comigo, ela exigia de mim. Exato, mas isso é fácil. E depois, quando eu queria exigir dela, ela dizia, eu não sabia o que estavas a passar. Por isso, agora quem manda aqui sou eu. E foi uma doente muito mazinha. Nos momentos difíceis dos tratamentos, isso tudo. Mas eu, pela experiência, e ela viveu a mesma experiência, eu penso que ter vivido tudo isso nos enriqueceu, nos tornou mais fortes. E outra coisa que nós sentimos é que não podíamos desistir. As nossas tarefas na igreja não as deixamos.
continuámos envolvidas e a fazê-los carecas, com cabelo, Exato. sem cabelo, não era isso o importante. E sobretudo testemunhar, falar. A partir daí assim eu tinha uma missão e fiz essa experiência no IPO. Eu disse, bem, eu tive alguns momentos que chorei, o que era normal, Claro, não é? claro. Mas sempre entrei no IPO a sorrir. E então as equipas médicas e mesmo de fisioterapia chamavam para eu ir falar com doentes. E dizia, bem, você vai falar na primeira pessoa, Exato. tem uma experiência diferente. E foi uma experiência muito interessante poder partilhar, porque eu pude dizer que confiava no meu Deus. Exato. E que a diferença estava aí. E o meu médico chegou a um ponto que disse assim, olha, eu não sou pessoa de fé, de acreditar, mas eu acredito que ter fé, confiar em algum Deus faz a diferença nos meus doentes. Porque eu sempre a vi sorrir e isso foi um alento muito grande. A música começou a fazer parte de muitas horas vazias da minha vida e a Bíblia também. Houve muitos textos que se tornaram meus, Exato. até que eram de todos. Exato. E há pouco, antes de começarmos o programa, eu dizia que cada vez que era operada, que eu tinha uma música que cantava, que era O Senhor é a minha luz e a minha salvação, a quem temerei. E essa música foi cantada muitas vezes. E havia outra música que eu cantava constantemente e que hoje mesmo não a posso ouvir, passado 15 anos, Exato. que é o melhor lugar do mundo é aos pés de Salvador. Amém. Ruth, pegando portanto, nesta orientação, neste pensamento, para ti como é que foi dar a notícia à tua família? Para os teus? Pensaste nisso, como tu ainda há pouco disseste, já não basta a nossa própria dor, o nosso desafio, sobretudo é aquilo que vamos trazer aos nossos, não é? Como é que viveste essa situação? Foi difícil, porque a minha mãe nessa altura já estava a sofrer de Alzheimer e eu tinha começado a tomar conta dela e do meu pai. Não é fácil tomar conta de octogenários. E quando dar a notícia? E aproveitei, foi num sábado em que o André foi batizado. Estivemos todos juntos em casa da Isabel e do Tony, e ali decidi então contar à família. Decidi contar à família. Depois, mais tarde, contei ao meu pai, à minha mãe. A minha mãe não se apercebeu muito bem, mas quando ela me viu careca, ela ficava a olhar para mim e dizia, mas tu vais ficar boa, tu vais ficar boa. O cabelo vai crescer, o cabelo vai crescer. Dava essa palavra de alento. Era. Essa palavra de alento. Mas o Zeca não disse nada. Ou seja, o Zeca é o marido, portanto, ele ficou mais introspectivo, reservado. É reservado. O Ramon não aceitou muito bem, mas foi um apoio muito bom. Ele fez questão de vir cá acima, ele foi à primeira consulta ao IPO comigo. Foi um bom apoio. Eu tive, graças a Deus, tive um apoio muito grande da família, da parte da família, da parte da igreja. Os jovens da Igreja de Pedroso foram espetaculares, os colegas de trabalho, a publicadora. Eu ainda tenho os postais, aliás, eles andam sempre comigo no meu trimensário. Servem de marca-páginas e eu vou-me recordando das mensagens que me escreveram. Eu sei que na União também oraram muitas vezes por mim. E essa paz que Deus me deu não foi só através das minhas orações. Também devo dizer que o pastor Daniel Gouveia foi foi um amigo. Um pastor presente. Um pastor muito presente. Orava comigo pelo telefone, passava por minha casa, passava pelo hospital. Aliás, ele fez questão de me ungir antes da operação. E pronto. E são experiências maravilhosas, é verdade. Aliás, ainda há pouco dizíamos isso, se por um lado é intensa a questão da insegurança, da incerteza, da dor, do sofrimento, também o outro lado é forte, porque realmente é como dizias, é viver depois os versículos e os textos bíblicos e experimentá-los nós mesmos. É o tal Senhor, o pastor daquele salmo, mas é o meu pastor agora. E, portanto, há pouco tu dizias, portanto, que um dos hinos que mais apreciaste e que te ajudava durante esse período era o 359, ou seja, dia a dia. É dia a dia. E era essa a tua experiência, Exatamente. Ou seja, dia a dia, experimentando esse poder e essa graça do Senhor. E ainda hoje é o dia a dia. Na graça do Senhor. Então é esse hino que nós vamos
agora cantar todos juntos, agradecendo ao Senhor realmente a força e a graça que Ele nos vai dando dia a dia. Dia a dia, em todos os momentos, força encontro em lutas ou amor, pois de Deus recebo sempre alento. Que razão terei eu pra temor? Deus que é bom e sábio e compassivo, cada dia dá-me o que é melhor. Uma dor e logo um lenitivo, luta e paz eu sinto em derredor. Cada dia Deus está bem perto e conselhos dele posso obter. Segurança e auxílio em tempo certo e concede pelo seu poder. Com carinho Deus protege e guia, qual zeloso Pai os filhos seus. Dar-te-ei poder a cada dia, é a certeza que Ele ofereceu. Quero, ó Deus, em cada sofrimento confiar em teu cuidado e amor, e com fé eu permaneça atento às promessas tuas, meu Senhor. Em teu posse, em lutas, dores, trevas, aceitar, ó Deus, de tua mão, um a um, os dias que me entregas nesta minha peregrinação. É isso mesmo, dia a dia e em cada momento, é aí que nós vamos sentindo a presença, o amor de Deus, a graça, a força, o poder e, sem dúvida, em momentos felizes, mas sobretudo naqueles momentos mais difíceis, que enquanto nós estivermos aqui vivendo do lado de cá, infelizmente nós vamos ter que ir ultrapassando esses obstáculos na graça e no poder de Deus. Mas com esta esperança que nós já temos ouvido através dos testemunhos destas amadas, essa esperança de que em breve todas as coisas findarão quando nós tivermos esta bênção, esta graça, esta oportunidade de ver Jesus voltar e aí sim estarmos juntos para todo o sempre, sem dor, sem doença e sem sofrimento. Nós vamos continuar a nossa última parte agora do nosso programa. Há pouquinho estávamos, portanto, em off e eu vos dizia se houvesse uma experiência que vós gostarias de partilhar, das muitas com certeza e do grande desafio, porque isto não é num programa de 30 minutos que nós conseguimos, portanto, falar daquilo que é em 3 vidas, tão intenso que foi, portanto, esta experiência com Deus, mas alguma coisa que gostasses de realçar, Leonor, a começar por ti? Sim, eu recordo-me do momento
um momento muito especial que partilhei com a pastora Milu, que eu não sei se conhece. Já ouvi falar. Sim, era a pastora da minha igreja. Exato. E estávamos a fazer uma semana de oração muito especial, das 6 às 7 da manhã. Exato. Era preciso ter muita coragem para sair da cama, porque era inverno, era janeiro. É verdade. E eu tinha recebido em dezembro a notícia que estaria de novo com cancro. E tinha que voltar a fazer. Ou seja, tiveste uma reincidência, portanto, isso depois, quantos anos depois? 8 anos depois. 8 anos depois dão-te a notícia no hospital? Suspeita. Há uma suspeita, porque os valores tumorais tinham subido imenso. Exato. E então eu estaria de novo, ia fazer de novo exames para detectar onde estaria, porque não sabiam. Então eu decidi não contar à família e viver esse momento só. Mas eu disse, só é muito pesado. Então partilhei com a minha enfermeira amiga, que é quase familiar, a Ruth. Partilhei no colégio adventista também com a Antonieta e depois com a minha pastora, a pastora Milu. Exato. E então fizemos aquela semana uma semana especial. E para mim foi uma força, porque tinha que esperar 3 meses para saber o resultado daqueles exames. E aquela semana para mim foi uma segunda marca. Poder ter orado. E recordo-me que muitas vezes me ajoelhei com a pastora, porque tínhamos momentos de oração. Era estar de facto no aposento alto, e eu precisava estar tão alto, porque em baixo estava tudo muito escuro. É verdade. E então eu recordo-me de... Foste para o colo do Senhor. No colo do Senhor. De orarmos, e fazíamos quase diariamente equipa, e orávamos as duas e chorávamos as duas, e ninguém sabia o porquê, mas Deus sabia. E toda a igreja estava a orar por mim, embora não tivesse o meu nome. Exato. Mas foi uma força e um milagre pela segunda vez que Deus fez. Não passei pelas tormentas. Como diz a minha prima, é sempre até hoje que falamos, mas essa relação com Deus, essa proximidade, e ter um ombro amigo, ter alguém que ore connosco, ter uma igreja que nos apoia, ter uma família, que é muito importante, ter apoio, isso é fantástico. Isabel, se calhar eu fazia-te uma pergunta, e há muitos amados que nos escutam, possivelmente alguns queridos que as lágrimas estão a cair porque estão a viver a mesma situação. Alguns amados viram algum querido seu viver a mesma situação e não tiveram o resultado que pela graça de Deus vós tivestes. Tiveram que ver os seus queridos adormecerem e, portanto, falecerem. Isabel, qual a palavra que tu poderias dizer e que poderias partilhar, ou algum testemunho, ou da tua própria experiência, que pudesse ser um bálsamo, uma ajuda, independentemente do fim da história, não é? Porque o fim da história só Deus sabe. Claro. Mas para estes queridos que nos ouvem e que possam estar com este desafio. É um momento único de companheirismo com Deus. E se nada mais acontecer, só por isso já vale a pena. Portanto, é um momento muito difícil, mas é também um momento em que estamos muito próximos de Deus. E a partir daí é uma experiência que nos marca para a vida. E, portanto, nós nunca mais somos as mesmas pessoas, nunca mais olhamos para as coisas da mesma maneira e, portanto, e continuar a viver e sentir a gratidão de cada dia acordar e de valorizar as pequenas coisas que antes nem sequer percebíamos, isso faz toda a diferença. E, acima de tudo, há uma coisa que nós nunca mais podemos fazer, é calar a nossa experiência. E, portanto, a partir do momento em que tive cancro, até agora pude partilhar com muitas amigas, com pessoas que eu não conheço, e mostrar-lhes que é possível, que a palavra cancro não é sinónimo de morte. Exato. E que quando confiamos em Deus, qualquer que seja o desfecho, nós podemos viver esses momentos de forma diferente. Isso os meus colegas de trabalho puderam perceber em mim. Parabéns. E eu pude ajudar, e creio que é uma benção quando sou chamada a partilhar a minha experiência com outras pessoas e acalmá-las e dizer-lhes que é possível acreditar. É um momento difícil, há muitas doenças, todo o sofrimento implica uma dor, implica viver momentos difíceis, mas a palavra cancro não pode assustar tanto e é preciso que nos habituemos a essa ideia e, portanto, partilhar essa experiência e dizer que é possível ultrapassar esses momentos é algo que nos dá uma grande alegria. E, portanto, eu quando consigo partilhar essa experiência com outros e vê-los mais calmos. Exato. E desmistificar a palavra e dizer que Deus é um Deus enorme e que tem um poder muito grande e que o desfecho não é o mais importante, pelo menos quando passamos por isso. Amém. Depois, é claro que olhando para trás,
É muito Uau. melhor estar Sem vivo. dúvida, já Com depois certeza disso que passado, sim. sem dúvida. Mas quando estamos a ver esse momento, eu pelo menos não pensava muito se ia viver, se ia morrer. Eu pensava, eu hoje tenho este desafio, e Deus ajuda-me a vivê-lo. E entregar tudo nas mãos de Deus e viver com uma tranquilidade que ninguém compreende, a não ser quem passou por É isso. isso. É a tal exatamente. a serenidade na tempestade. É verdade. Exatamente. Quando ainda há pouco a Ruta Isabel dizia que nós, portanto, quem passa por esta experiência não fica a mesma pessoa. Portanto, há É coisas verdade. que mudam. É verdade. O que é que tu sentiste que mudou em ti? Tudo. O que era a Ruta antes, o que é a Ruta agora? Tudo. Por exemplo. As coisas deixaram de ter valor. Eu era uma pessoa muito organizada. Isso deixou... Sou desarrumadíssima agora. Isso é o lado perverso. Eu vivo o momento. Ou eu seja, vivo o momento. as coisas efêmeras deixaram de ter aquele peso para nos focarmos nas coisas... As pessoas tornaram-se mais valiosas. Exato. É essa questão de... e eu creio que se calhar deva ser isso, sei lá, o que marca mais é isso mesmo que tu dizes, o acordar cada dia e saber que esse dia é uma graça. Porque às vezes no nosso dia-a-dia podemos ter consciência disso, mas quando passamos assim essas situações em que a morte está ali mesmo ao lado e portanto que temos consciência que não podemos, portanto não está em nós o poder superar isso, só através de alguém superior a nós, se calhar esta questão de valorizar cada dia, cada momento em que se abre os olhos. A vida. A vida. A graça Sobretudo de Deus. partilhar. Pois. Partilhar com outros a nossa experiência. Eu estou a fazer a experiência já há 8 anos de voluntariado no Eu ia IPO. dizer isso mesmo. Tu Com depois, pediatria. mas foi depois do teu problema que tu te voluntariaste a fazer esse trabalho. Que decidi porque achei que tinha alguma coisa que podia dar. Não porque estivesse em mim, mas porque Deus me dava. Que era a força, a coragem e a experiência de ter vivido. E, sobretudo, estar com mães, porque estou na parte de pediatria, Exato. com mães e pais que acabam de receber aquela mensagem e que sofrem muito, e dizer-lhes que Deus não coloca a dor na nossa vida, Deus alivia a dor na nossa vida. E é muito difícil porque a pergunta é sempre, mas porquê, meu Deus, se é uma criança, Exato. porquê? Às vezes eu também faço essa pergunta. Mas aprendi durante a minha experiência, alguém me disse assim, nunca perguntes porquê, pergunta sempre para quê. Então eu pensei, não, se eu passei por esta experiência, eu posso ajudar outros. E de facto eu tenho uma equipa fantástica que está comigo à terça-feira, todas com muita experiência, mas quando eu falo, ou quando elas sentem uma mãe muito, muito, muito dolorosa, está muito dorida, elas dizem assim, Leonor, vem falar que tu experimentaste. Exatamente. E mesmo com as crianças, com os jovens adolescentes, eu compreendo um pouco a dor deles quando eles têm algumas ressacas da quimioterapia, Exato. quando estão a passar, porque eu sentia mesmo a dor. E quando eu digo que já estive careca, que já tive aqueles problemas, que já estive naquele hospital, perguntam-me logo há quanto tempo. Eu, no dia 8 de março, que foi o Dia da Mulher, e continua a ser, É verdade. eu tive a segunda oportunidade de viver. Deus deu-me essa oportunidade. Então eu tenho que servir. E este é um ano de serviço na Igreja Adventista. É verdade. E penso que todas nós servimos verdade. quando nós partilhamos com outros esta mensagem. Ainda há pouco estávamos para sair de casa e chegou uma vizinha que há 8 anos luta com cancro e estava tão debilitada e tão desgastada que nós tivemos que ficar com ela e ouvir. Ela tem uma confiança grande em Deus e nós continuamos a dizer-lhe que era de facto a força, só poderia vir daí para suportar, porque ela de facto é uma lutadora. É muitos anos para lutar com cancros seguidos e repetidos. Mas Que se calhar não é por acaso que vós estáis ali perto. é, Não é? Porque Deus vos poderá usar muito e poderosamente para a benção dessa vida. Queridas, infelizmente o tempo passa muito rápido, nós chegamos ao fim do nosso programa. Eu gostava, no entanto, antes de passarmos à última oração, e a pedir a Isabel se podias orar connosco, de deixar uma palavra de alento a si, a ti, que estás aí, que possivelmente ou estás a viver esta experiência ou vês alguém vivê-la. Eu costumo dizer uma coisa, é que enquanto nós vivermos neste mundo, mesmo crendo em Deus, não estamos isentos da doença ou do sofrimento. Mas é verdade que ter Deus do nosso lado durante um sofrimento, uma doença, é completamente diferente do que não ter esta esperança. Então, se há alguém aí desse lado que
ainda não conhece bem a palavra de Deus, ainda não experimentou este Deus real, como vimos na vida destas queridas irmãs, quem sabe não seja este o apelo que Deus lhe está fazendo hoje, de poder descobrir na Sagrada Escritura, na Bíblia Sagrada, este Deus presente, real, que embora é verdade, enquanto aqui vivemos, temos coisas que não são de todo felizes, são muito difíceis, mas quando temos a mão nele, com certeza que faz toda a diferença. Então fica o convite para si e para aqueles que já conhecem o Senhor, louvado seja Deus, e continuemos a experimentar o relacionamento com ele e a fortalecer esse relacionamento. Nós vamos então terminar. Isabel, se puderes orar connosco e por nós, faz favor. Nosso Deus, nosso amado Pai que estás nos céus, Senhor, neste momento queremos agradecer-te muito o dom da vida. Amém. É com grande gratidão que nós nos dirigimos a Ti a cada momento. Amém. Senhor, porque nós experimentamos o que é viver momentos difíceis ao Teu lado. Amém. E, Senhor, sabemos que ao Teu lado é tudo possível, tudo é mais fácil. Amém. Nesta hora, Senhor, queremos te pedir uma bênção muito especial para todos aqueles que estão a viver momentos dramáticos, Amém. estão a viver estes momentos que nós descrevemos, em que se confrontam com um cancro ou com outra doença, Senhor, porque há tantas doenças e tão tenebrosas por esse mundo. Senhor, queremos te entregar todos esses casos nas tuas mãos. Amém. Que tu tomes cada caso e que tu alimentes a fé, a confiança e dês a paz necessária para viver estes momentos dolorosos. Amém. Senhor, que nós possamos também, quando a família, quando membros de igreja, estar disponíveis para ajudar as pessoas que estão a sofrer. Amém. Sabemos quão importante, nós sentimos isso, Senhor, quão importante é ter alguém que ora, alguém que está ao lado, alguém que se oferece para fazer alguma coisa em benefício de quem sofre. Senhor, queremos colocar-nos também nas tuas mãos para servir. E queremos te pedir que tu nos ajudes a aceitar a doença, a aceitar o problema, a aceitar as dificuldades e a confiar. Amém. É uma experiência tão dura, mas tão gratificante. E queremos, Senhor, pedir que tu nos uses a cada momento para testemunhar do que fazes na nossa vida. Amém. Fica, Senhor, com todas as famílias que sofrem este drama. Fica, Senhor, com todas as pessoas que sofrem neste momento e que, Senhor, a certeza de que um dia não haverá mais sofrimento Amém. possa dar coragem e dar força. Amém. Fica connosco, Senhor, fica com todo o teu povo, com todos os teus filhos, em nome e por amor de Jesus. Amém. Amém, Senhor. Ficamos hoje por aqui. Obrigada pela sua presença e desejamos a todos vós um sábado muito feliz.